professor Railton, pré-candidato a deputado federal, e eu como pré-candidata a deputada estadual, numa luta muito importante de garantir que a educação tenha a bancada lá na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa, que o movimento sindical tenha voz na Câmara Federal e tenha voz na Assembleia Legislativa. Estamos juntos por Goiás e pelo Brasil. Professor Railton, esta semana, Goiás aparece mais uma vez na mídia de uma forma que nos entristece. Ficamos estarrecidas com a divulgação de que Goiás é o primeiro lugar entre os estados da federação que tem maior incidência de agressão às pessoas LGBTQIA+. Esse tipo de violência, estupro, agressões de toda ordem e natureza não pode continuar. E Goiás, em primeiro lugar, olha que feiura, primeiro lugar, nós precisamos pôr fim a esse tipo de preconceito que nos entristece e nos envergonha de tal maneira, em pleno século XXI, nós estamos a assistir retrocessos, agressões, discriminação de toda ordem e natureza. O que você acha sobre isso? O que nós podemos fazer para pôr fim a esse tipo de atitude? Professora Bia, infelizmente, os índices de violência nesse país cresceram em vários aspectos. A violência contra a população LGBTQIA+, que nós estamos tratando, contra indígenas, quilombolas, ribeirinhos, mulheres, crianças. Mas esse dado que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz, ele é estarrecedor. 375% foi a variação de 2020 para 2021 no crescimento aqui no estado de Goiás, número 1 em violência contra a população LGBTQIA+. Isso é inadmissível. Nós temos que repudiar, porque a Constituição brasileira ela é clara. Sim. Ninguém pode ser discriminado por sua orientação sexual, por sua etnia, por sua região onde mora, por classe social. Então nós temos que ter um compromisso de reconstruir o Brasil e torná-lo, de fato, um país que respeita a diversidade, um país efetivamente fraterno, onde nenhum brasileiro ou brasileira seja barbaramente assassinado por conta da sua orientação sexual. Vamos trabalhar para pôr fim a essa forma tão terrível de violência e tenhamos mais amor, mais respeito uns com os outros. Não importa a sua orientação sexual, o que importa é que a gente tem que respeitar, tem que, mais do que nunca, ter cidadania garantida para todas e todos. São lutas que nós faremos com que, tanto aqui em Goiás, quanto em todo o país, sejam modificadas para que a gente possa garantir verdadeiramente o respeito ao próximo, não é isso? Professora Bia, um filósofo alemão, Theodor Adorno, uma obra dele muito conhecida no meio acadêmico, que é Educação e Emancipação, ele diz que a barbárie, que é o contrário de civilização, é a regressão à violência primitiva. Portanto, quando nós vemos o crescimento da violência contra a mulher, violência física contra a mulher, assassinato de população LGBTQIA+, nós estamos efetivamente transitando para a barbárie. E nós precisamos dar um basta nisso, porque nós queremos civilização. Civilização é convivência ética, respeitosa, dentro de uma comunidade que respeita as suas diferenças e que, inclusive, entende que é uma sociedade diversa, que é criativa, que produz, que cresce e torna todos felizes e felizes. E é nessa mesma linha aí de raciocínio, nós mulheres estamos a cada dia com medo de sair às ruas por conta do aumento do feminicídio. As mulheres aqui em Goiás, então, estão cada vez mais expostas todos os dias a violências de toda ordem e natureza. Não basta só essa resposta que nós precisamos de pôr fim ao feminicídio, segundo lugar em Goiás, em função de outros estados da federação, outra feiura, nós precisamos de garantir às mulheres condições de dignidade, de vida, de trabalho justo, assim
poder ganhar o mesmo salário do que o homem, nas mesmas condições de trabalho. São lutas que nós, mulheres, tanto na política quanto em todos os outros espaços, nós teremos que implementar todos os dias. E nós queremos contar com companheiros como você, que tenham tido a oportunidade de fazermos lutas juntos, tanto eu na CUT, você na CTB, e esse trabalho tão solidário, tão parceiro que você tem com todas as pessoas, porque eu o conheço ao longo dessa nossa militância, do seu trabalho na educação, essa sua atuação sempre gentil, correta, justa, é fundamental na Câmara Federal, Ailton. Professora Bia, pré-candidata a deputada estadual, já é a voz da educação no estado de Goiás pela luta sindical, será a voz da educação na Assembleia Legislativa como parlamentar. Eu estou também assumindo esse desafio, não é um desafio pequeno, pleitear uma eleição, uma candidatura, agora pré-candidatura de deputado federal, e nós sabemos o valor da educação no combate à violência, porque é lá na escola que o professor e a professora percebem os sinais de violência que muitas vezes acontecem dentro de casa. É na escola, infelizmente, que aparecem os preconceitos e as discriminações também contra adolescentes que já são LGBT, né, que são gays, por exemplo. É na escola que a gente percebe tudo isso. E aí o papel da escola, o papel da educação no combate ao preconceito, na construção de uma cultura de tolerância, na construção de uma cultura de paz. Porque o que o presidente atual do Brasil tem divulgado e tem propagado é a cultura da violência, é a cultura da intolerância, é a cultura que se traduz nesses números que nós estamos discutindo aqui. Um aumento de 375% na violência contra a comunidade LGBT de 2020 para 2021 no estado de Goiás. É inadmissível Goiás ser o primeiro que mais mata e agride gays e comunidade LGBT como um todo. É inadmissível que Goiás seja um dos estados na federação que mais agride mulheres, que tem um número inaceitável de feminicídio. Então, Bia, basta de violência em geral, violência política, mas basta de violência de gênero nesse estado, nesse país. Esse é o nosso compromisso. Basta de violência pela paz, pela vida, pelo respeito e cidadania, aqui estamos. Professor Ailton, nós que atuamos na educação, nosso trabalho é muito próximo com aqueles que atuam na cultura, porque a educação e a cultura caminham paralelamente. Ambas extraordinariamente importantes na formação de um cidadão, de uma cidadã. E o que nós estamos, infelizmente, vendo todos os dias, são cortes na educação, assim como cortes na cultura. As políticas públicas que estimulavam artistas de todas as matizes a poder ter, de fato, investimento para produzir, construir a sua arte, estão sendo ou criminalizados, ou retirados, sonegados, destruídos os seus projetos. Você, como pré-candidato a deputado federal, sabe, precisará mais do que nunca de sua participação na Câmara Federal para que a gente possa reverter essas políticas destruidoras da cultura e da educação. Professora Bia, é exatamente isso. A relação entre educação e cultura ela é intrínseca, porque é exatamente na escola que você deve iniciar todo o processo de formação de artistas. A escola tem que ser um espaço que valoriza, que forma e que prepara, não só a iniciação artística, como esportiva. Mas o que nós vemos nesse país, como você disse muito bem, é a falta de priorização do governo federal dos recursos destinados à educação, ciência e tecnologia, os chamados contingenciamentos, para sobrar recursos para as vésperas da eleição, destinar recursos à chamada PEC da bondade, os benefícios, medidas que nós sabemos são eleitoreiras. Então, o nosso compromisso como pré-candidato e amanhã como candidato é lutar para que, de fato, o marco legal que nós já temos, Lei Aldir Blanc I, Lei Aldir Blanc II, Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, sejam efetivados.
fundamentais, inclusive né? no estado de Goiás. Veja como nos últimos tempos a cultura tem sido desprezada, marginalizada no estado de Goiás. Como está aqui o tradicional FICA, a efetivação da Lei Goiáses, o incentivo à carreira de artistas e aos artistas que já estão atuando e trabalhando. Nós não podemos admitir esse desmonte no país, nem aqui no estado de Goiás. Vamos juntos defender a cultura e a educação desse país. Vamos juntos, e você que é da cultura, contem conosco nesta defesa fundamental, porque sem cultura é uma vida sem cores, sem arte, sem alegria, e nós precisamos cada vez mais, em tempos tão difíceis, que a cultura tenha cada vez seu estímulo respeitado para que artistas de todas as cores, de todas as matizes que são constituída a nossa diversidade cultural, nós precisamos que haja recursos, destinação correta, verificação para que não fique só os grandes, mas você que é pequeno, que quer ter uma oportunidade de viver às custas da sua cultura, da sua arte, possa ter esse estímulo garantido, e contem conosco na Assembleia Legislativa e com o deputado federal Railton, nosso grande amigo, que conhece mais do que nunca a importância da cultura. Professora Bia, uma das características marcantes do povo brasileiro é a criatividade. O nosso povo é um povo artista, não só no esporte, né? Porque veja bem, nós somos um país que produziu grandes atletas com a genialidade do esporte no futebol, no voleibol, em tantas... Mas nós temos músicos, nós temos poetas, nós temos pintores, escultores. Esse país é o país da criação, do folclore, e é preciso relacionar isso com a atividade econômica, porque incentivar a criação, incentivar a produção cultural é gerar um trade de oportunidades, de geração de emprego, de renda, para alavancar também a economia do país. A nossa música, o nosso samba, a nossa música popular brasileira, a nossa criação é conhecida no mundo inteiro. Então, os gestores municipais, estaduais e federais têm que compreender o papel econômico também na geração de riqueza e também para que a população tenha acesso aos bens culturais, que são um direito da cidadania, dá acesso a algum teatro, dá acesso a concertos musicais, acesso às grandes apresentações culturais e artísticas, porque muitas vezes o que se pensa é que o povo não gosta de boa música, o povo não gosta de um bom teatro, é porque não se oferece oportunidade. E nós temos que lutar aqui no estado de Goiás e também no Congresso Nacional para que os bens culturais sejam produzidos e sejam acessíveis à nossa população, especialmente à juventude. Lutaremos para que a cultura seja também democratizada, para estar a serviço do povo, para envolver o povo, para que o povo possa se deliciar com todo tipo de arte, com as nossas inúmeras formas de envolver o povo e, principalmente, você que é artista, para ter a oportunidade de viver às custas da sua arte. Conte conosco, estaremos juntos nessa luta com você. Professora Bia, você fez uma relação muito interessante sobre educação e cultura. E muitas reformas que acontecem na educação marginalizam ciências humanas, filosofia, sociologia, e marginalizam também o papel da arte na educação. E a arte na educação, ela cumpre o papel de humanizar, educar sensibilidade. Porque muitas vezes nós vemos um clima de tamanha violência, tamanha brutalidade. Falávamos aqui de barbárie, porque falta esse espaço consolidado e efetivo no dia a dia da escola para formar a sensibilidade, dar espaço para essa meninada pintar, cantar, produzir, extravasar a sua criatividade. Isso é fundamental no processo de construção de uma sociedade mais sensível, mais ética, que conviva na diferença e que seja, de fato, uma sociedade pacífica, fraterna. Com certeza, porque nós entendemos que a arte é a mesma coisa, sinônimo de cultura.
Quanto mais você tem compreensão da diversidade daquilo que é conhecimento, que a sociedade produz, nas suas mais diversas formas, seja na pintura, seja na escrita, seja nas artes cênicas, todos os dias nós estamos nos alegrando em ver tamanha é a diversidade cultural do povo brasileiro. O povo brasileiro se reinventa o tempo inteiro nas cores, nas formas, no conhecimento, e isso é que torna o Brasil, que é geograficamente de um tamanho continental, não é pequeno na cultura. É tão grande quanto geograficamente, mas principalmente no tamanho que somos, a nossa diversidade em termos de regiões, de culturas. Você tem uma dimensão imensa quando você anda pelo Brasil afora em conhecer dentro do nosso país essa múltipla forma de expressar, de se ver, suas características, sua forma de se posicionar, de expressar conhecimento. Então, isso é muito bacana no nosso Brasil. E eu aproveito aqui esse momento para dizer da minha tristeza, professor Rail, com a perda do Jô Soares. Hoje eu fiquei muito triste por conta justamente de nós termos perdido, para mim, uma das pessoas mais extraordinárias. Uma pessoa extremamente inteligente, de um humor sagaz e muito, muito inteligente, fino. Eu acho que pessoas como o Jô Soares não nascem todos os dias, infelizmente. Então, a gente aqui conversando sobre cultura, e não tem como falar de cultura sem nos referir a Jô Soares. Que nossa tristeza pela sua partida possa ser convertida em buscas de outros Jô Soares no meio do nosso povo. Jô Soares, professora Bia, um dos maiores brasileiros que essa terra produziu. Jô Soares, um homem sensível, Jô Soares, um artista, inclusive apoiou sempre a produção cultural, sempre esteve ali do lado de muitos músicos, né, que o acompanharam, e foi um grande incentivador de várias expressões artísticas. O Jô Soares, esse intelectual, escritor, que também tinha um comprometimento fortíssimo com a política. Ele entendia o papel da arte engajada. O Jô Soares, ele se posicionava nos seus programas. E a própria produção cultural dele é uma expressão do combate ao preconceito. Ele dizia, olha, eu faço um personagem gordo porque eu sou gordo. Então, assim, essa tranquilidade de lidar com a própria forma de ser, não é? E essa maneira leve de combater, inclusive, o preconceito, a própria população Sim. LGBT, né? Aquele personagem que ele fazia. Então, assim, é uma perda realmente enorme, mas que o seu legado de crítica, o seu legado de atitude política, o seu legado de apoio à cultura, aos artistas, permaneça entre nós, incentivando as novas gerações. 40% da população brasileira, segundo o Datafolha, frequenta atividades culturais gratuitas. Isso graças às leis de incentivo à cultura. Se nós tivéssemos a efetiva participação de todos os artistas, não só os grandes, mas os artistas pequenos também, que estão aí no dia a dia, na batalha, produzindo suas músicas, procurando espaço de apresentação no teatro, na dança, nós teríamos muito mais acesso da população a esses bens culturais. É preciso, então, que estados, municípios também tenham as suas leis de incentivo à cultura e que essas leis federais não se restringam apenas aos grandes artistas, mas que elas sejam acessíveis também àqueles que são pequenos artistas. Isso mesmo, professor Raul, porque uma das coisas que a gente precisa mesmo é democratizar a cultura. O povo poder ter acesso, porque nem sempre, às vezes, as pessoas da periferia têm acesso à cultura. Geralmente, são pessoas de classe média alta. E nós precisamos pensar em oportunizar
que pessoas também da periferia possam ter condições de ter uma ida ao teatro, ao cinema, participar de shows, participar também da cultura popular. E tudo isso é necessário que tenhamos um olhar democratizante para toda a forma de produzir e se envolver com a cultura, consumir a cultura, para que a gente possa, assim, tanto os artistas quanto a população se valerem dessa democratização da cultura. Vamos pensar sempre em como fazer para que você tenha acesso à cultura, se você é um artista, mas que você, população, também possa ter acesso à cultura e usufruir, né, da produção cultural das mais diversas formas, que só nos enriquece e estimula e valoriza qualquer cidadão e cidadã. Estejamos juntos lutando pela democratização da cultura. Professora Bia, é que nós estamos unindo duas coisas, né? Cultura e educação. Primeiro, incentivar a produção de artistas que não têm tanta expressão, mas que poderão ter. E esses artistas já mais famosos têm o direito também, mas não podem monopolizar o acesso a essas leis de incentivo. E isso se insere num plano de educação muito maior, porque a educação ela não é só institucional, escola. A educação ela é social. Portanto, se a população tem acesso, a população tem aquilo que nós chamamos de frequentação dos espetáculos e do acesso à arte, nós temos a educação para a sensibilidade da população como um todo, e assim temos uma sociedade mais feliz, eu tenho certeza. Tenho certeza. Que a gente continue descobrindo cada vez mais talentos e que a gente possa estimular estes talentos a expandir e o povo a usufruir desses talentos. Estejamos juntos também na política, ajudando a nossa arte a desenvolver.